No número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Adilson Pires para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária, em 6 de março de 2007. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Stepan Ercecian, segundo suplente, e Sami Jorge, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Sami Jorge, Patrícia Amorim, Argemiro Pimentel, Cristiane Brasil, Jerominho, Nadim de Rio das Pedras, pastora Márcia Teixeira, Jorge Pereira, Dr. Nelson Ferreira, Dr. Jairinho, Jorge Felipe, Nereide Pedregal, Paulo Serri, professor Célio Luparelli, Silvia Ponte, Romualdo Boaventura, Tereza Berger, Carlo Caiado, Átila Nunes Neto, Pedro Porfírio, Cláudio Cavalcante, Lucinha e Rubens Andrade. 23. Assume a presidência o senhor vereador Sami Jorge. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Nelson Ferreira, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores componentes da mesa diretora, nobres colegas vereadores, ao assumir pela primeira vez a tribuna da Câmara Municipal do Rio de Janeiro como vereador, quero em primeiro lugar agradecer ao senhor presidente, a todos os nobres colegas vereadores e funcionários pela maneira cordial e simpática com que fui recebido nesta Casa de Leis. A todos, muito obrigado. Podem contar sempre com muito trabalho e dedicação às causas sociais. Alguns dias atrás, fui convidado pelo senhor prefeito César Maia, convite que muito me honrou, a participar de uma reunião de trabalho com todos os secretários municipais, onde foram apresentados alguns projetos concernentes à vida pública de nossa querida cidade do Rio de Janeiro. No entanto, uma palestra me deixou alerta, até porque o tema faz parte já há algum tempo de minhas preocupações, estudos e pesquisas: o meio ambiente e o efeito estufa. Deste modo, cidadãos eleitos para o Rio, hoje sinto motivado a falar da importância e da responsabilidade que nós políticos e cidadãos devemos ter com o meio ambiente. O direito ambiental no Brasil nasceu somente em 31 de agosto de 1981, com a Lei 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Antes, algumas leis foram feitas, mas a fiscalização não foi realizada de forma eficaz. Durante a colônia e o império, não houve qualquer preocupação com a proteção do meio ambiente. Na República, a ideologia do desenvolvimento ampliou desmesuradamente a exploração do homem sobre a natureza. A obsessão pela propriedade privada nos impediu de pensar o meio ambiente como um bem comum. O interesse mercantil foi tão forte a ponto de destruir a natureza, provocando desequilíbrios, afetando fortemente o clima, a agricultura, os animais e a vida de muitos brasileiros. Foram 5 séculos de atividades predatórias sobre o meio ambiente, mas a cobiça dos humanos não permitiu que os limites das intervenções gananciosas fossem claramente definidos. Agora os prejuízos são visíveis e podem ser computados em números de vítimas que crescem mais e mais a cada ano. De acordo com o físico Isaac Newton, cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentidos opostos. Temos visto a natureza reagir e cobrar de nós a responsabilidade pelas nossas atitudes. Os grandes sábios dizem que o equilíbrio é o caminho para uma vida feliz, pois representa a conciliação do conhecimento com a sabedoria. Portanto, devemos ampliar nossa visão, pois o homem é do tamanho dos seus sonhos. Sem pensamentos e suas atitudes podem amesquinhá-lo ou elevá-lo. Devemos aprender a pensar não apenas na proteção da madeira ou de uma ave,
mas principalmente da nossa flora e fauna, que são as mais belas do mundo. Somos um país grande e vivemos numa bela cidade. Nossa mentalidade deve fugir à pequenez para alcançar um nível de pensamento à altura da nossa beleza natural. A política é o resultado do alcance da mentalidade dos eleitos. Costumamos agir como pensamos, portanto, pensamentos tornam-se atitudes. Quero uma cidade muito melhor. Pesquisas recentes têm nos alertado sobre o risco dos problemas relacionados ao meio ambiente. Atualmente, 1/3 da população mundial está sem água. Isso afeta a agricultura e a nutrição, principalmente nos países pobres. O aumento da temperatura ameaça reduzir a economia mundial em 20% em 50 anos. Nesse ritmo, até o fim do século, o aumento da temperatura da Terra será de 5 graus Celsius. O nível do mar aumentará tanto que alguns países, como Bangladesh e Vietnã, poderão submergir. Segundo o estudo encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente, 40% das praias brasileiras são mais vulneráveis ao avanço do mar. Foram identificados pelo menos 22 pontos de maior vulnerabilidade em nossa costa, com destaque para o Recife e o Rio de Janeiro. Além desses problemas, a Organização Mundial de Saúde afirma que as mudanças climáticas interferirão na distribuição de algumas doenças tropicais, como a malária. Também aumentarão as doenças pulmonares. De acordo com o relatório divulgado pela ONU, o Brasil é o 4º maior emissor de gases do aquecimento por conta das queimadas. Queimadas ilegais de floresta representam 75% do gás carbônico, o CO2, lançado pelo país na atmosfera. O caso da Mata Atlântica é ilustrativo. Somente 7% da floresta permanece intactos. Ela perdeu cerca de 100 hectares por ano. Por causa disso, 372 animais estão ameaçados de extinção. Portanto, é preciso aumentar a fiscalização e aplicar as leis. Somos um país republicano. Aprendemos que o interesse particular deve ser submetido ao interesse geral, que é o objetivo da República, é o bem comum. É nesse sentido que acredito que no Brasil devemos congregar esforços em torno de uma causa mais ampla, que é a luta pela preservação do nosso meio ambiente, que é a nossa casa. Desta casa em que reside uma grande quantidade de habitantes completamente dependentes das riquezas naturais. Aliás, por vezes esquecemos de que nós também somos natureza. Nós e a natureza somos um todo, não vivemos separados, mas em permanente interação. Se avançamos no conhecimento e na tecnologia, às custas da exploração da natureza, devemos agora utilizar o poder para conservá-la. Se antes o poder agia contra ela, hoje cabe a nós protegê-la. Aquele que mais poder tem, mais responsabilidade reúne. Declaro a todos os meus colegas de trabalho, cidadãos eleitos para o Rio, a pretensão de lutar em prol desta causa que considero a mais urgente e fundamental. Sei que é preciso adotar um novo paradigma de ação sobre a cidade, tendo como foco o cuidado do nosso habitat. Por isso, defendo a implantação de um modelo ecocêntrico que preconiza a autonomia das comunidades e a democracia participativa, baseando-se em formas de organização em pequena escala. Sei também que é preciso pensar a sustentabilidade socioambiental em âmbito municipal, considerando as determinações da Agenda 21. Lembro a todos que a Agenda 21 é um instrumento de planejamento de políticas públicas que envolve a participação da sociedade civil e do governo na elaboração de propostas para a promoção de um novo ciclo de desenvolvimento capaz de compatibilizar conservação ambiental, justiça social e crescimento econômico. Sei que muito trabalho precisa ser feito para que o cidadão carioca se sinta um ecocidadão. Para isso, a educação e a habitação, por exemplo, devem ser inseridas como prioridade neste debate. Nesta perspectiva, inclusão social e qualidade ambiental constituem elementos essenciais para a construção da ecocidadania, que deverá ser exercida com base na mobilização, na troca de informações e na geração de consensos
em torno de problemas e soluções locais. A expectativa é que se estabeleçam prioridades para a gestão nos bairros e nos municípios. Na política, lutarei para que todos os projetos sociais venham a inserir o problema do meio ambiente. O meu esforço é para que um novo discurso consensual se imponha como legítimo, de modo que o senso comum possa expressar o pensamento de cientistas, organizações não governamentais, técnicos, representantes políticos, no sentido da salvaguarda do meio ambiente. Segundo Christian Topalov, a cidade é o lugar de todos os problemas, mas pode tornar-se o vetor de todos os progressos. É preciso fazer com que o crescimento urbano não signifique a degradação do meio ambiente. Pelo contrário, ele pode ser um bem. Basta mudar a perspectiva. É preciso criar e ampliar normas necessárias para a reforma dos serviços urbanos e do habitat. Até quando vamos postergar a hora de enfrentar a política habitacional? São os interesses de curto prazo, a rotina burocrática, o baixo nível de instrução da população que obstaculizam uma profunda mudança em nosso meio ambiente. Precisamos avançar neste debate e pensar em termos de ação local. Somos todos inquilinos da terra, um dia vamos partir, mas as novas gerações devem ter o direito de usufruir de toda esta beleza. Enfim, não podemos agir como suicidas ou inconsequentes. Sabemos que a política tem o dever de garantir a reprodução social, ou seja, de garantir a vida, a propriedade e os bens, e principalmente a salvaguarda do meio ambiente. Afinal, o que seria de nós se não fosse a natureza? Precisamos, à luz de todos os acontecimentos nesta cidade, reinventar a política, submeter interesses imediatos a objetivos mais amplos e seguros, capazes de ligar o local ao nacional e de elevar o indivíduo até categoria de ser humano. Quando tratamos a natureza como coisa, tornamos coisa também. Consequentemente, nos desumanizamos. Essa questão é de suma importância para o vereador. Consciente disso, surgiu a formação de uma agenda suprapartidária para pensar a cidade do Rio de Janeiro a longo prazo, visto que no sentido coletivo, ela é a herança que vamos deixar às futuras gerações. Portanto, ressalta a necessidade de combater os desperdícios nas políticas públicas, a corrupção, a desigualdade, o desemprego, a violência, o consumo exagerado de produtos supérfluos, as de drogas, a segregação especial da pobreza, o preconceito de cor e de classe. Precisamos cuidar dos nossos problemas à frente para resolvê-los, ao invés de sermos afastados pelos acontecimentos nefastos que levam a população a nos cobrar respostas para as questões que antes poderiam ter sido pensadas e resolvidas. Gostaria de deixar registrado a necessidade de incluir a relação homem-natureza no centro da política, desfazendo o paradigma da dominação, substituindo pelo do conhecimento e da participação. Por um trabalho de conscientização pela vida, pela política digna, pelo povo desta cidade, torno pública a minha preocupação e a minha disposição em trabalhar pela preservação do meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Deste modo, estou apresentando, na data de hoje, um projeto de lei que autoriza o poder público do município do Rio de Janeiro a exigir nas licitações produtos originados de projetos de reciclagem. Muito obrigado pela atenção. Não tendo o nobre vereador Dr. Nelson Ferreira utilizado todo o seu tempo disponível, a palavra fica franqueada ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Não tendo vereador inscrito, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1836, de 2007, de autoria da vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a constituição de comissão especial
composta de 5 membros, com prazo de 200 dias, com a finalidade de oferecer subsídios, acompanhar e apresentar sugestões sobre todos os atos praticados que visem o bom andamento das atividades desenvolvidas pelas autoridades responsáveis pelos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2007. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários manifestam aprovado por unanimidade. Requerimento 1838 de 2007, de autoria do vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora com fulcro no regimento interno a constituição de uma comissão especial a ser composta por 5 membros com prazo de funcionamento de 120 dias, com a finalidade de promover levantamento das ações do poder público municipal no Programa de Saneamento da Zona Oeste, oriundo do Programa de Saneamento para Todos do Governo Federal e da concessão do Governo do Estado à Prefeitura para o saneamento da Zona Oeste, visando acompanhar a sua execução e os desdobramentos dos efeitos destes atos à população da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam, é aprovado por unanimidade. Requerimento número 1807, de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao Dr. Igor Borges de Abrantes, que, como médico cardiologista, apresentou inúmeros trabalhos científicos que contribuem para o aperfeiçoamento do diagnóstico da medicina esportiva. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Requerimento no 1808 de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao Dr. Marcelo Gisler, que, como médico cardiologista e professor de curso de prevenção em estádios do Corpo de Bombeiros do município do Estado do Rio de Janeiro, muito contribuiu na segurança de práticas esportivas. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Requerimento número 1809, de 2007, de autoria do Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao Major BM Fernando dos Santos da Cunha, professor de futebol e instrutor de natação. Os vereadores e senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade. Requerimento 1810 de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, requer a mesa diretora na forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas do mérito esportivo pan-americano ao Dr. Jorge Gomes da Silva, que, como médico cardiologista e escritor, possui vários trabalhos científicos voltados para a medicina esportiva preventiva. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifesta, aprovado por unanimidade. Requerimento 1811 de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora na forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas do mérito esportivo pan-americano ao Dr. Salvador Manuel Serra, especialista em medicina desportiva, com mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Requerimento 1812 de 2007, do autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requeiro a mesa diretora na forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas do mérito esportivo pan-americano ao Dr. Reinaldo Maltz Radlich, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, com relevantes trabalhos científicos voltados para a melhoria do diagnóstico da medicina esportiva. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade. Requerimento número 1813 de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora na forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas do mérito esportivo pan-americano ao Dr. Walter Laban Carantes, médico cardiologista, autor de diversos trabalhos científicos públicos em revistas francesas, italianas e brasileiras, contribuindo para o desenvolvimento da medicina esportiva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento 1814 de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora na forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas do mérito esportivo pan-americano à enfermeira Araci Duarte Azevedo, em razão da assistência prestada a esportistas no decorrer de suas atividades. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento 1815 de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor secretário de Estado do Planejamento e Gestão, Dr. Sérgio Rui Barbosa Guerra Martins. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade.
Requerimento 1815 de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, requer a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito pertenente ao excelentíssimo senhor subsecretário e comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Pedro Marcos Cruz Machado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1817 de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito perdernesto ao excelentíssimo secretário de Estado de Saúde e Defesa Civil, Dr. Sérgio Luiz Cortes da Silveira. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 1818 de 2007, de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito perdernesto à Central Globo de Produção, Projac. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que manifestam, aprovado por unanimidade. Requerimento 1819 de 2007, de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito perdernesto ao ambientalista Fábio Feldman. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 1751, de 2007, de autoria do Dr. Carlos Eduardo, vereador. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a reserva do plenário Teotônio Vilela, no dia 16 de março do corrente ano, a partir das 18h30, para a solenidade em homenagem ao servidor público. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Requer a mesa diretora, na forma de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos. Requero a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela para a realização da solenidade de entrega de medalhas do mérito esportivo pan-americano, no dia 22 de março de 2007, às 18h30, para Fernanda Oliveira e outros. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 1823 de 2007, de autoria da vereadora Silvia Pontes. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 27 de março de 2007, das 9h30 às 13h, para a realização de debate sobre a síndrome alcoólica fetal. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1824 de 2007, de autoria da vereadora Silvia Pontes. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 28 de março de 2007, das 18h30 às 20h, para a entrega do certificado do curso de capacitação de agente multiplicador realizado pela Secretaria Especial de Prevenção às Drogas, Comad. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1715 de 2007, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário desta Casa de Leis, no dia 29 de março de 2007, das 18h20, das 18 às 21h, para a realização, em homenagem pós-mortem, aos 100 anos do compositor Braguinha. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requer a mesa diretora o requerimento 1720 de 2007, de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Aspásia Camargo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 30 de março de 2007, de 18h30 às 22h, para a solenidade em homenagem ao Projac, projeto de Jacarepaguá, e ao senhor Manuel Carlos Gonçalves de Almeida. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1741 de 2007. Requer a nobre mesa diretora, de autoria do vereador Luiz André Deco. Requer a nobre mesa diretora, na forma regimental, que seja reservado o plenário Teotônio Vilela para o dia 2 de abril de 2007, às 10h, para a entrega de moção ao ex-combatente senhor Rubens Leite, em comemoração ao Dia da Vitória. Requerimento número 1774 de 2007, de autoria da vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer a mesa diretora, na forma que dispõe o regimento interno, que seja cedido o plenário Teotônio Vilela no dia
2 de abril de 2007, às 18 horas, para a solenidade de entrega de medalha mérito pan-americana ao tetracampeão Jorginho. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1788 de 2007, de autoria do vereador Roberto Monteiro. Requer a mesa diretora, na forma do regimento interno, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 4 de abril de 2007, com início às 18h30 e final às 22 horas, para a entrega da medalha Pedro Ernesto ao presidente da OAB Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, de número 1747, de 2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, para a realização da solenidade de entrega de medalhas de mérito esportivo pan-americano, no dia 9 de abril de 2007, às 14 horas, para Márcia Cristina Moura Fernandes e outros. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 1820 de 2007, de autoria de Iomar Coelho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 9 de abril de 2007, de 18h30 horas, para a realização de solenidade em homenagem aos advogados. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1738 de 2007, de autoria do vereador Dr. Nelson Ferreira. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela para a realização de solenidade da entrega de moções para diversas personalidades, no dia 10 de abril de 2007, às 18h30. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1790 de 2007, do vereador Átila Nunes Neto. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 11 de abril de 2007, às 18 horas, para a comemoração do Dia do Livro Espírita. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1719 de 2007, de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 12 de abril, de 10 às 13 horas, para a realização de solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto para o senhor Luiz Guilherme Shimura de Oliveira, concedida através de resolução da mesa diretora 4995 de 2003, de autoria do vereador professor Washington. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1752, de 2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a reserva do plenário Teotônio Vilela, no dia 12 de abril do corrente ano, a partir das 18h30, para a solenidade em homenagem ao servidor público, plenário Teotônio Vilela. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1781 de 2007, de autoria do vereador Dr. Jairinho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, sessão do plenário dessa Casa de Leis, no dia 13 de abril de 2007, às 10 horas, para entrega de moção ao senhor João Guilherme Câmara Santos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1778 de 2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 13 de abril de 2007, às 18h30 horas, para a realização de solenidade de entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor doutor Antônio Zé Fabiano Mendes, de acordo com a resolução da mesa diretora 1452 de 2006, requerimento de autoria do vereador S. Ferraz. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dr. Samir Jorge. Requer a 1751 de 2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 16 de abril do corrente, a partir das 18h30, para a solenidade comemorativa da data nacional da Síria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria de o vereador Luiz Antônio Guaraná, número 1725 de 2007. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 17 de abril de 2007, às 18 horas, para a solenidade de entrega de moções aos moradores do bairro de Jacarepaguá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1771 de 2007, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja enviado ao plenário dessa Casa de Leis, no dia 19 de abril, no horário das 10 horas, para entrega de moções ao presidente da Associação de Moradores, a Nunicom, o senhor José Neves. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1746 de 2007, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, para a realização da solenidade de entrega ao título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a José Carlos Pires.
presidente da Banda do Pichincha, no dia 19 de abril de 2007, 18 dias. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Vereador Átila, podia ler um requerimento aqui, só ler um requerimento aqui, que é de minha autoria, não posso ler? Requerimento 1718 de 2007, do vereador Stepan Necessian. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário desta Casa de Leis, no dia 3 de abril do corrente, às 18 horas e 30 minutos, para a realização de entrega de medalha Pedro Ernesto ao senhor Marcelo Sequeira. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado o tempo destinado ao prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 144 de 2005, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que obriga que todos os túneis executados no município do Rio de Janeiro sejam com um traçado rodometroviário e determina outras providências. A votação exige quórum de maioria absoluta. Os terminais pós-votação estão liberados. Solicitamos aos senhores vereadores que estão na casa, em seus gabinetes, a gentileza de comparecerem ao plenário para que possamos apreciar um grande número de vetos no total de 112 vetos que devem ser apreciados com urgência para que possamos dar continuidade aos trabalhos dessa casa. Senhores vereadores que compareçam ao plenário. Senhores vereadores que encontram em seus gabinetes, convocamos vossas excelências até o plenário para apreciação de vetos. Necessitamos de maioria absoluta. Temos presentes na sessão 34 vereadores, a quem solicitamos que compareçam ao plenário. Senhores vereadores Pedro Porfírio, Aloysio Freitas, Átila Nunes Neto, vereador Átila Nunes, vereador Carlos Caiado, vereador Esquil Brazão, vereador Cláudio Cavalcante, vereador Ivan Moreira, vereador João Cabral, vereador Jorge Pereira, vereador Luiz André Deco, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Márcio Pacheco, vereadora Nereide Pedregal, vereadora pastora Márcia Teixeira, vereador Renato Moura, vereador Roberto Monteiro, vereador Romualdo Boaventura, não está presente, vereador Rubens Andrade, vereador Sebastião Ferraz, vereador Sami Jorge. Vou encerrar. Presentes votando 23 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltará em votação. Tramitação especial, regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 623/2001. Autoriza o vereador Jorge Babô, que obriga as farmácias a fixar aviso sobre medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e dá outras providências. A matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Senhoras e senhores vereadores, Pedro Porfírio, Aloysio Freitas, Carlos Caiado, Cláudio Cavalcante, Dr. Carlos Eduardo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Roberto Monteiro,
Rubens Andrade, Sami Jorge. Presentes votando 26 senhores vereadores, votaram sim 2, não 24. O veto é mantido, o projeto segue ao arquivo. Tramitação especial, regime de urgência. Discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 208/2005, autoriza o senhor vereador Dr. Jairim, que obriga os órgãos municipais a fixarem locais de prestação de serviços públicos cartazes sobre as responsabilidades dos agentes da administração por danos causados aos usuários. Pendente de parecer comissão de mérito. Emitir parecer, vereador Adilson Pires. Pela comissão de mérito. Senhor presidente, o parecer pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados, requer quórum de maioria absoluta. Wilson Leite Passos. Alô. Vou encerrar. Presentes votando 28 senhores vereadores, votaram sim 2, não 26. Veto é rejeitado. O projeto segue à promulgação. Tramitação especial, regime de urgência em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 460/2005. Autoriza o senhor vereador Dr. Adelino Simões. Dispõe sobre a obrigatoriedade e adequação das unidades de atendimento de emergência do município do Rio de Janeiro de adaptarem-se às disposições contidas na resolução CREMERGE número 100 de 96. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados, requer quórum de maioria absoluta. Vou encerrar. Presentes e votando 27 senhores vereadores. Votou sim 1, não 26. Veto é rejeitado. O projeto segue à promulgação. Vamos voltar ao primeiro projeto da pauta. Primeiro veto. Tramitação especial, regime de urgência em discussão única. Em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 144/2005. Autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que obriga a que todos os túneis executados no município do Rio de Janeiro sejam com um traçado rodometroviário e determina outras providências. Matéria está em votação. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes votando, 26 senhores vereadores. Segundinho. Encerrou, não? Presentes votando, 26 senhores vereadores. Votaram sim 11, não 15. O veto é mantido, o projeto segue ao arquivo. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única.
Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 325/2005, autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, que proíbe a vivissecção, assim como o uso de animais em práticas experimentais que provoquem sofrimento físico ou psicológico, sendo estas com finalidades pedagógicas, industriais, comerciais ou de pesquisa científica, e dá outras providências. A matéria está pendente, comissão de mérito. Emitir parecer, vereador Átila Nunes Neto. Pela comissão de mérito. Pela manutenção do veto. Pela manutenção do veto. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, o vereador Paulo Serrê. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse veto talvez tenha sido, no ano passado, o veto que mais mobilizou setores da sociedade civil do Rio de Janeiro interessados nas consequências que a derrubada desse veto teria para a pesquisa científica e para o futuro das pessoas na cidade do Rio de Janeiro. O projeto de lei do vereador, do nobre companheiro, o vereador Cláudio Cavalcante, em que pese o alto espírito que revela a sua sensibilidade para a defesa dos animais, embora revele o seu cuidado e o seu apego a essa causa, de tal maneira radicalizou nas consequências que poderão advir do projeto, que mobilizou setores ponderáveis da comunidade científica do Rio de Janeiro, como a Fiocruz, os pesquisadores da UFRJ, da Universidade Federal Fluminense e várias instâncias da pesquisa científica do Rio de Janeiro, que acorreram à casa pedindo a manutenção do veto do prefeito a uma lei que não descartamos a sua importância, mas que inibe e acabaria com a pesquisa científica no Rio de Janeiro, na medida em que proíbe na cidade o uso do método conhecido como vivissecção. Nós recebemos aqui na casa vários cientistas, eu mesmo protagonizei, fiz questão de, como a lei era de um vereador da nossa bancada, eu fiz questão de estabelecer um fórum de discussão sobre a lei e sobre o veto. Convidei a casa, estimulado por instituições de pesquisa, vários pesquisadores da Fiocruz, da UFRJ, da UF, da UERJ, e também ao nobre vereador Cláudio Cavalcante, para que pudéssemos confrontar ideias e para que se pudesse ver o enorme prejuízo que se estaria causando à pesquisa científica, à descoberta de novos medicamentos, de novas vacinas, que há anos se buscam para enfrentar doenças graves e doenças sérias, por conta de uma lei que, a despeito dos seus méritos, a despeito das suas intenções, é uma lei que, evidentemente, para nós que defendemos a vida, que defendemos a ciência e o avanço tecnológico, é uma lei que não pode prosperar. Não há cidade no país que tenha uma lei dessa natureza. Se não fossem essas razões de se interromper a pesquisa científica de uma série de patologias, de uma série de doenças, nós estaríamos desempregando. Se fosse tomar apenas como parâmetro o nível de emprego da cidade, mais de 5.000 pessoas que trabalham em laboratórios de pesquisa, em universidades, e que trabalham seriamente na pesquisa
dos antídotos, das vacinas, dos remédios mais eficazes contra doenças que matam há anos, a população de todo mundo, não é da cidade do Rio de Janeiro, não. Portanto, e mais, tivemos o cuidado de organizar uma visita de vários vereadores da casa, os que quiseram visitar, organizamos aqui uma visita coordenada, com condução à disposição, para que fossem aos locais de investigação científica, para verificar como são feitas essas investigações. E lá, aqueles poucos vereadores que foram, tiveram a oportunidade de verificar que esses experimentos contam até com comissões de ética, para que os pesquisadores não se excedam naquilo que a boa norma de conduta, naquilo que a ética recomenda, que não se abuse daquele limite onde a pesquisa científica invade a área do imponderável e a área do inaceitável. Portanto, eu acho que a Casa deve se manifestar sobre a matéria, a Casa deve ter autoridade para responder à comunidade científica da cidade, que não pode, na minha opinião, ter as suas investigações, as suas pesquisas, os seus estudos e a busca de soluções para as doenças da humanidade obstaculizadas por uma lei que, neste momento, não tem condições de prosperar. Se tivesse a pesquisa tecnológica, se tivesse a tecnologia, se tivesse a ciência, mecanismos eficientes que substituíssem inteiramente a vivissecção, claro que não teríamos nenhum problema em votar, claro, em corroborar com a lei, mas não há. A ciência não dispõe de mecanismos eficazes para a continuidade de inúmeras investigações científicas, pesquisas científicas que substituam o método da vivissecção, pelo menos no Brasil. Portanto, o encaminhamento da bancada do PFL é pela manutenção do veto, não pela intenção da lei, que é benigna, mas pelas consequências inimagináveis que poderá causar, e os danos que poderá causar à pesquisa científica, à saúde das pessoas e à tentativa de descoberta de novos antídotos e de novas vacinas e de novos mecanismos de defesa da saúde da humanidade que partem das pesquisas que se fazem na cidade do Rio de Janeiro. Meu encaminhamento, então, é pela manutenção do veto do senhor prefeito em nome da saúde e em nome da população do Rio de Janeiro. Para encaminhar, vereador Cláudio Cavalcante. Ah, não. Estou inscrito para encaminhar pela bancada do PDT, tá? Por quê? Ah, porque é do mesmo partido, né? Para encaminhar, por delegação da liderança do PDT, vereador Pedro Porfírio. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de entrar exatamente na matéria em pauta, gostaria de comunicar a essa casa que na segunda-feira passada, o órgão especial do Tribunal de Justiça decidiu por 19 votos a 1 pela constitucionalidade da nossa emenda à Lei 3344, que é a lei do Preve-Rio, que assegura a pensão para o parceiro do mesmo sexo. Por coincidência, no mesmo dia, esse mesmo tribunal julgou a matéria relativa à lei do Estado e, por 14 votos a 7, considerou inconstitucional. Na verdade, é preciso ficar claro, a título da verdade, a votação daquela lei eu devo muito ao então líder, era vice-líder, mas estava líder, Paulo Serri, porque a gente sabia que muitas pessoas teriam preconceitos e poderiam barrar isso que o desembargador Paulo Leite Ventura, relator da minha matéria, chamou de elemento do direito novo. O direito dos homossexuais é, portanto, inserido como direito novo. Já é
praticado pelo INSS, através da resolução número 25. Portanto, não é nem sequer uma matéria específica. Só que o município do Rio de Janeiro foi o primeiro do Brasil, em dezembro de 2001, a aprovar esse direito. E é bom que eu diga com toda a dignidade, com toda a honestidade, que valeu também a decisão do prefeito César Maia de sancionar a lei com a minha emenda. E, na segunda-feira, durante o julgamento, o representante da Procuradoria-Geral do município também estava lá, ao lado do nosso grande procurador, Sérgio Ferrari, que deu mais uma lição de direito e reverteu. Na votação anterior, tinham decidido pela inconstitucionalidade da lei estadual, do deputado Carlos Mink, com a assinatura do deputado Sérgio Cabral também. E na minha votação, graças à atuação da Procuradoria desta Casa, do procurador Sérgio Ferrari, nós ganhamos. Eu gostaria de dizer que estou solidário com o vereador Cláudio Cavalcante. Estou solidário no sentido de que mais dia, menos dias, vão ter que compreender o alcance também do que ele está colocando. Porque é uma questão doutrinária, é uma questão de entender a vida, e a vida não é privilégio apenas dos seres humanos. A vida não é só relativa a nós, é relativa a tudo, a planta, a tudo. Falam tanto, porque há inclusive uma questão de complementação vital entre os vários setores. Então, eu acho que a intenção avançada, corajosa do vereador Cláudio Cavalcante merece todo o nosso aplauso, nosso apoio e nossa solidariedade. Eu só acho, vereador Cláudio Cavalcante, mesmo condicionando, que houve uma grande reação da sociedade, porque ela não se aparelhou para esse momento. O vereador Cláudio Cavalcante está à frente do seu momento. O momento, mais dia, menos dia, vão ter que entender isso, que é objeto que foi consagrado, inclusive, pela votação que o vereador Cláudio Cavalcante teve agora para deputado estadual. Foi uma votação bem maior do que a de vereador. Então, mais dia, menos dia, vão ter que compreender. Mas eu acho que ainda hoje, nesse momento, devido à impossibilidade técnica, proposital ou não, que se chegou, ainda sou favorável a que não chegou a hora dessa defesa. Estou solidário doutrinariamente com o vereador Cláudio Cavalcante. Estou solidário teleologicamente com o vereador Cláudio Cavalcante. Mas acho que, nesse momento, o município, a Câmara Municipal enfrentaria uma grande pressão se não se curvasse a essa reação da comunidade científica. Estou com o vereador Cláudio Cavalcante, mas vou, por essa razão tática e não estratégica, votar pela manutenção do veto. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes, votando 8 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem dar continuidade aos trabalhos. Presidente, antes de encerrar, comunica que amanhã, às 10 horas, haverá solenidade em homenagem ao Dia da Mulher. Requerimento vereadora Lilian Sá. Convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando prosseguimento à ordem do dia semanal. Está encerrada a sessão.